Something inside me is killing me slow. Why don't you come over? I need you to know. Turn me up, yeah, yeah. You turn me up, and I show you places that you've never seen. I need you tonight like the air that I breathe. I can't get enough, baby, and I don't wanna stop. Don't you know I'm lonely? Oh, you know that you can own me. Oh, just control me. Don't you know that you control me? 'Cause I'm addicted to your love, and I get sick without your touch. You give me fever, I can't stop. You're like a drug, you're like a drug. 'Cause I'm addicted to your love, and I get sick without your touch. You give me fever, I can't stop. You're like a drug, you're like a drug. You got me shaking, you're stuck in my bones. When I try to scream, but I don't make no sound. Turn me up, baby. You turn me up. Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem nessa noite fria. A frente fria bateu com a gente aqui novamente, né? É bom para dormir, é bom para descansar e falar um pouco de previdência também. Um pouco de planejamento. Gente, eu sou o Wagner aqui da Blue 3. Sou responsável pela parte de portfólio, né, a gestão portfólio manager aqui dos nossos clientes. E hoje a gente vai bater um papo bem bacana sobre previdência, um bom instrumento de planejamento. Vamos abordar vários temas aqui. Com a gente está a Ellen Vogt, que ela é a capitã nossa responsável pela previdência na Blue 3. Que dá todo o suporte para os assessores, para bem atender os nossos clientes. E o Rodrigo Saldanha, da XP, está conosco aqui também. Ele é o head de Prev lá, vai contar um pouco da sua história. E todos aí fiquem à vontade para mandar suas perguntas. Qualquer dúvida, tem o chatzinho aí, tem o Q&A. Vocês podem ficar à vontade, eu vou acompanhar aqui essa conversa boa. Vamos tentar aí nos próximos 40, 50 minutos trazer alguma coisa nova para vocês. É sempre bom isso. E antes de começar, é bom a gente deixar registrado, né? Até o Rodrigo Saldanha estava lembrando a gente aqui, o nosso escritório, a Blue 3, foi eleita na semana passada como o melhor escritório da XP no ano de 2021. Isso para a gente é muito orgulho. A comemoração foi muito grande, é uma luta muito grande, são mais de 600 escritórios, são mais de 10 mil assessores, e ter esse reconhecimento para a gente é muito importante. E isso mostra que nós estamos no caminho certo. Isso é fundamental. Eu vou iniciar aqui esse bate-papo fazendo uma pergunta aqui para o Saldanha, para a gente começar, para destravar um pouco essa conversa. Depois a Ellen vai também tocar esse bate-papo. Vamos fazer uma conversa boa aqui. Saldanha, então, você está na Prev, responsável pela Previdência, está na XP, responsável pela Previdência. Conta um pouco desse início, por onde você passou, conta um pouco de você, conta um pouco da XP também, nesse universo da seguradora da XP, que é um braço muito importante. Fica à vontade, amigo. Boa. Bom, primeiro, obrigado pela atenção de todos, obrigado pelo convite, parabéns pelo prêmio. Esse prêmio ele é super cobiçado aqui, é o prêmio mais desejado por todos os escritórios, e todo ano é uma festa, assim, é uma ansiedade para ver quem ganha, para ver quem leva. E, cara, vocês estão de parabéns. Vocês, como empresa, ao longo dos últimos anos, têm se reinventado, se transformado, sempre crescendo, sempre melhorando. Eu estou aqui na XP pouco mais de 2 anos e tenho acompanhado assim, essa parte curta da história de vocês, mas nessa janela de curto tempo aqui que eu tenho acompanhado
o que era a Blue Trade, né? Agora é a Blue Tree. Vocês estão virando a mesa, né, com uma força muito grande, assim, parabéns. Dá gosto de observar. Aí dá gosto de fazer parceria também. Então, parabéns e felizardos daqueles que são atendidos pela Blue Trade, tá bom? Contar um pouquinho de mim. Eu estou nesse mercado aqui há 13, 14 anos, tá? Vai perder na conta aqui, ainda mais na época de Covid, você perde, você não sabe se passou 1 ano, 2 anos, mas eu estou nesse mercado mais ou menos há 13 anos, tá? Eu comecei lá atrás, eu me formei em administração pela PUC aqui de São Paulo, comecei lá atrás, de estágio no Santander, trabalhava na mesa de cliente institucional, outro mercado, outro tudo, cuidava do mercado de atacado, aquela gritaria de mesa de operação. Aí saí do Santander e entrei no Itaú. No Itaú, eu entrei numa área de produtos de previdência. Tá? Isso era mais ou menos 2010. E de lá para cá, eu entrei no mundo da previdência e nunca mais saí. Tá? Então, entrei no Itaú como estagiário da área de produtos de previdência, aí fui efetivado, fui sendo promovido e ao longo dessa jornada toda, eu consegui ver bastante o mercado de previdência mudar. Eu lembro quando eu entrei, né, eu era estagiário, mal conhecia o produto, e aí quando você entra lá, tinha um plano de funcionário lá do banco, fala, cara, tem que assinar isso aqui, tem que contratar. A pergunta era, tinha que contratar como se fosse uma obrigação, né? E aí o pessoal da contratação falou, não, é bom para o seu futuro, para o seu planejamento, super importante, acho que vale a pena. E na época eu estava com outra cabeça, estagiário, falei, não, tem que pagar faculdade, sei lá o que eu vou fazer, não sei o quê. E aí o cara falou, cara, faz assim, contrata, se quiser você desliga, você desative e para de colocar. Eu falei, tá bom, boa saída. E sorte eu de ter essa dica lá atrás, tá? Porque depois de 10, eu saí do banco 10 anos depois, é um dinheiro que eu nunca percebi, assim, e juntei um bom dinheiro de maneira passiva, né? Porque todo mês saía do meu salário. E aí, conforme eu fui aprendendo mais do produto, eu fui dando mais atenção, né? Trabalhava na área, naturalmente fui dando mais atenção e acabei virando um viciado em previdência. Hoje eu tenho boa parte dos meus recursos alocados em previdência. Eu sou novo, eu me acho novo, né? Eu tenho 32 anos de idade e eu tenho mais de 45% do meu dinheiro em previdência. Tá? Você fala, poxa, mas é para longo prazo? Esse é um negócio que a gente sempre fala, né? O que é longo prazo? É relativo. Para mim, eu junto dinheiro de previdência porque eu sei um dia que eu vou precisar. Tá? E aí eu vou juntando, a gente pode entrar mais no detalhe aqui, para as necessidades que eu vou ter. Tá? Mas eu lembro lá atrás, quando eu comprei, era uma papelada, assim, era muito papel. Tinha umas 6 páginas, tinha que ler um monte, falei, nossa senhora, aí tinha que ler um monte de papel, um monte de página, um monte de número, processo ZEP, número do fundo, número do plano. Eu falei, caramba, não sei o que eu estou fazendo. E aí eu comprei, e aí o mercado foi mudando. Eu lembro que eu comecei lá atrás, eu entrei lá no banco, o portfólio de produtos do banco era, sei lá, umas 6 estratégias diferentes, alguma coisa do tipo. Tá? Tinha 6 estratégias diferentes, com preços diferentes, de acordo com a segmentação do banco. O banco ainda faz muito isso, né? Eles segmentam os produtos, a oferta de produtos de acordo com a segmentação. Então, eventualmente, o segmento A, B, C e D, sem entrar no mérito de qual segmento é, ou de mais alta renda ou baixa renda, o produto é o mesmo. O que vai mudar é o quanto você precisa de dinheiro para entrar naquela estratégia, o que muda é a taxa de administração. Né? Ainda tem muito banco que faz isso. E eu lembro que lá atrás, eu falei, caramba, mas é a mesma coisa, só que tem que pagar mais caro? Por quê? Porque o seu segmento é outro. Mas é o mesmo serviço, é o mesmo fundo, por que você está me cobrando mais caro? Porque você tem menos dinheiro. Então, algumas coisas assim que ficavam no mercado, que acontecia muito no mercado, hoje ainda acontece um pouco menos, a XP mudou muito isso, e é um negócio que a gente já não entendia. E outra coisa, pegando da memória, eu lembro quando eu entrei no banco para trabalhar em previdência, eu lembrava da minha mãe, quando eu estava no colégio, fazendo previdência para mim. E aí ela também fez num banco, não foi no Itaú, foi em outro banco, ela fez para mim, aí ela colocava todo mês R$50. Tá? E aí chegou o final do ano, era para ter uns R$600, né? 12 meses, R$50, era para ter uns R$600. Chegou no final do ano, tinha uns 400. Você, mas o que está acontecendo aqui? Tem menos do que eu coloquei, porque naquela época tinha história do carregamento. Carregamento, acho que era o plano que ela tinha contratado para mim, porque o ticket era muito pequeno, era R$50. Acho que o carregamento era 7,5%, um negócio assim. Então,
tem muito cliente nosso que tem o preconceito da Previdência e eu passei por isso, né? Falei, mãe, mas cadê o dinheiro aqui? Você juntou tal? Essa, inclusive, era a minha pergunta para você, Saldanha. Esse preconceito, assim, que a gente escuta bastante, né? De que, a previdência não é investimento. A gente sabe que mudou muito isso, né? Eu queria que tu comentasse um pouquinho como o produto ficou robusto, assim, a gente já está olhando para ele de outra forma. Boa. Eu acho que a pergunta é muito boa e acho que contando assim, como é que eu passei por isso, né? Eu perdi o preconceito porque eu entrei na área e comecei a fazer produtos de previdência. Aí eu perdi o preconceito. Mas os nossos clientes, eles não trabalham em banco, não fazem produtos de previdência, né? Cada um faz um engenheiro, outro é médico, outro é comerciante, e por aí vai, né? Então, esse mercado, para quebrar a barreira do preconceito, foi difícil, tá? Por quê? Acho que ainda tem hoje, tá? Mudou bastante, mas hoje ainda tem. Porque ela traz, além de ter todo esse processo, calhamaço de papel que eu falei, taxa alta pra caramba, por conta do ticket, de carregamento, tinha um preconceito muito grande. Então, essas coisas foram melhorando ao longo do tempo, as taxas foram ficando mais justas, tá? A gente aqui na XP, a gente digitalizou esse processo da contratação, do consumo do produto completamente. Hoje o processo é 100% digital, não tem papel para nada. A gente até fala, pô, e se o cara quiser assinar um papel? Não tem problema mandar esse papel, tem que ser digital. Então, a gente mudou bastante esse mercado, mas eu acho que o que fez mudar bastante, Ellen, é como esse mercado se transformou muito mais no mercado de investimento do que o mercado de aposentadoria, né? Previdência, a gente tem a inferência direta de que é para fazer aposentadoria só, né? E não é. Previdência, na verdade, a gente trata como um conjunto de soluções de longo prazo, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai endereçar para o que você quiser. Por exemplo, eu, Saldanha, tenho mais de 45% do meu PL em Prev. Quer dizer que é só para aposentadoria? Não, eu tenho diferentes objetivos que eu estou construindo, tá, desse meu dinheiro de previdência, por isso que é um percentual grande, e eu vou utilizando ele ao longo da minha vida, tá? Então, esse ponto do preconceito é porque a gente conseguiu, a indústria, né, como um todo, cresceu muito, o regulador também evoluiu bastante, assim, o ponto de vista do regulador evoluiu bastante, tá? As seguradoras independentes como um todo, a XP Seguros né, mas a Icatu, que veio antes da XP Seguros, a Sul América também, atuando como independente, teve uma provocação muito forte no mercado para que o mercado de previdência se tornasse um mercado de investimento, tá? E aí, eu dei até o exemplo, né? Lá atrás eu entrei, no banco tinha 6 estratégias diferentes. Aqui na corretora da XP, corretora de seguros da XP, que é onde a gente comercializa previdência também, além de seguros, óbvio, a gente tem mais de 160 estratégias diferentes para o nosso cliente comprar. Então, passou 10 anos, tá? Isso, 10 anos depois, isso aí, lá por volta de 2010, a gente está em 2021 aqui, passou 10 anos, tem mais de 160. Tá? Outra coisa que aconteceu, as plataformas de consumo dos produtos, elas eram fechadas, né? Então, você ia no banco, você comprava a previdência daquele banco. Você ia no outro banco, comprava do outro banco. Aí a XP entrou nesse mercado, mudando esse conceito, né? Transformando o conceito que a XP já tinha, que a gente sempre falou muito, né? Shop de investimento, onde você entra, aqui tem diversas assets, diversos produtos para você comercializar. A gente fez isso com a Previdência também. Então, a gente já começou aqui com a Previdência, operando diferentes assets, diferentes seguradoras. Então, trouxe muito mais opção. E aí, a partir do momento que você ajusta o preço, cria a opção de investimento, melhora o processo de contratação, de consumo do produto, as barreiras, os preconceitos vão caindo. Ainda existe muito, tá? No mercado de previdência, esses preconceitos, mas a nossa luta aqui, a nossa briga, na verdade, é para transformar o mercado, né? Tem muita gente que fala, pô, mas vocês estão incomodando o banco. A gente está zero incomodando o banco. O que a gente quer fazer aqui é levar o melhor serviço. A nossa preocupação não é incomodar banco. Nossa preocupação é levar o melhor serviço para o cliente no final, tá? E Previdência, falando um pouco do regulador, né, que eu falei que ele evoluiu bastante, o regulador sempre incentivou muito a Previdência no país, né? Como? Permitindo portabilidade, a gente entra no detalhe desses assuntos, mas permitindo portabilidade, você paga menos imposto,
dedução fiscal, alíquotas de imposto de renda que chegam com valores mínimos. Então, o regulador sempre incentivou esse acúmulo de longo prazo. É importante, né, quando a gente olha para uma economia, para um país, as pessoas estarem pensando no longo prazo. E para o Brasil, a gente entende que é difícil para o brasileiro ter essa visão de curto prazo, porque a gente passou por instabilidades consideráveis numa janela de tempo não tão distante, né? Então, a gente teve um processo árduo assim, de mudança de papel moeda várias vezes, né, até chegar no plano real. A gente teve uma época de inflação muito alta, onde o dinheiro de hoje, o dinheiro da manhã não era o mesmo dinheiro do final do dia. A gente teve processo de ditadura militar, onde congelou as finanças de muitas pessoas. Então, é difícil assim, para o investidor brasileiro ter essa cabeça de longo prazo. É muito trauma, né? Então, é difícil você mudar isso. Então... Inclusive, assim, vários clientes perguntam nas reuniões, né, sobre essa questão da tributação, se ela pode mudar, tem esse viés, assim, de insegurança, né? Será que pode mudar isso? Porque o Brasil, a gente viveu tanta coisa já, né? Tanta mudança. Então, sim, acontece muito isso. A gente não tem como cravar pedra de nada aqui, né? Qualquer coisa que eu prometer é mentira, não acredita. Então, o que a gente faz aqui? A gente começa a prestar atenção como é que está o mercado, tá? O que o governo precisa, o que acontece dentro da indústria. E aí, trazendo Mas esse incentivo da SUSEP é muito porque a previdência complementar é uma das saídas que a gente tem hoje, né? É isso, Ellen. Eu acho que quando você olha a figura como um todo, você tem reforma da Previdência Social. Se a Previdência Social ela vai se tornando cada vez mais, ou se tornando cada vez menos, uma fonte de renda para o longo prazo, porque você começa a ter os ponderadores, você precisa se aposentar cada vez mais longe, a renda máxima da Previdência Social cada vez diminui. Então, o que acontece? Você precisa fazer com que as pessoas poupem para o longo prazo. Pensando numa economia, pensando num país, as pessoas precisam ter essa visão de longo prazo. E como é que lá na frente você vai se manter? Não dá para você querer que a população inteira se mantenha lá na frente com dinheiro público, né? Ainda mais quando a gente tem um achatamento ou eventualmente, a inversão da pirâmide etária, né? Porque a Previdência Social funciona sob o regime de repartição. Eu, hoje, pago Previdência para o meu pai, que é aposentado. Porque a relação de pessoas contribuindo com a relação de pessoas que estão recebendo, ela está se tornando cada vez mais desproporcional, de maneira invertida. Tem menos gente pagando para mais gente recebendo. Então, isso ao longo do tempo vai se tornando cada vez mais insolvente e não por isso a gente teve, e não à toa a gente teve a reforma da Previdência Social. Então, Ellen, acho que do ponto que você está mencionando aqui, dos incentivos tributários, tá? Eu acho difícil os incentivos tributários serem podados, pelo menos numa janela de médio, curto prazo, eu acho difícil, tá? Porque é ele que incentiva a indústria, o mercado, os investidores para pouparem para o longo prazo, tá? No final do dia, todos os incentivos tributários ou benesses tributários ou impostos gerados, pensando dentro de uma economia, é para você conseguir equilibrar as necessidades que você tem. Você precisa arrecadar mais, mas, ao mesmo tempo, você precisa fazer com que as pessoas, com que a economia se torne longeva. Então, acho difícil ter alguma poda dos benefícios tributários que tem hoje na Previdência. Não é impossível, mas acho difícil. É uma indústria, Ellen, que ela vem crescendo vertiginosamente, tá? Tirando 2020, que foi um ano, acho que para todas as indústrias, tirando para a Bolsa, né? A Bolsa teve bastante gente que entrou, porque a Bolsa bateu um preço bem baixo, mas a grande parte da indústria não cresceu igual cresceu nos últimos anos, tá? Mas, por exemplo, tirando o último ano, a Previdência crescia na média entre 20% e 25% os valores de captação ano contra ano, tá? A Previdência privada hoje, ela tem uma indústria de 2 trilhões de reais. É muito dinheiro. Então, 1 trilhão é a Previdência fechada e 1 trilhão é a Previdência aberta, que a Previdência aberta é a que a gente trata aqui no dia a dia. A Previdência fechada é das empresas que patrocinam os funcionários. Então, Petros, que é do pessoal da Petrobras, Postales, do pessoal do Correio, FUNCEF, da Caixa Econômica Federal. Então, você pega todas essas fundações, aí você tem fundações de empresas públicas e privadas, tá? Mas o Alexandre faz uma pergunta sobre as previdências fechadas, no caso, né? Se a pessoa pode abdicar a contribuição da Previdência Social
e fazer só a contribuição num fundo fechado de funcionário? Vamos lá. Cada previdência fechada tem a sua regra, tá? E a sua política. Então, não tem como eu falar qual que é a regra que vale para todas as entidades de previdência fechada. Tem que olhar como é que cada uma delas funciona e qual que é a regra de cada uma, tá? Porque como elas são, o nome são EFPCs, Entidades de Previdência Fechada, cada uma delas são empresas separadas, tá? Que tem as suas políticas, tem as suas regras, e querendo ou não, quando a gente olha as previdências dentro das empresas, é uma maneira de você remunerar o seu funcionário, de você reter seu funcionário. Então, como se faz parte do pacote de benefícios e de remuneração que o funcionário tem naquelas empresas. Então, cada uma tem a sua estratégia, tem a sua regra. Então, é muito difícil eu conseguir dizer que você pode ou não pode. Preciso olhar cada uma delas, tá? Mas uma coisa você ter a sua previdência fechada não impossibilita e não inviabiliza você ter a sua previdência aberta. Você pode ter previdência aberta quanto você quiser. Óbvio, precisa ver como é que isso complementa seu orçamento, como é que isso complementa seu planejamento de longo prazo, mas você pode ter o quanto você quiser. Tá? Tem cliente que fala, só eu tenho uma previdência, pode ter outra? Pode ter quanto você quiser. Tá? Previdência privada complementar aberta, você pode ter quantas você quiser. É um produto, é um investimento como outro qualquer. Pode falar. Isso. A gente, né, complementando um pouco essa questão do Alexandre, né? Muitas vezes a previdência fechada, eu sou oriundo do Banco do Brasil e nós tínhamos a Previ, né? Eu que era uma previdência, assim como você assinou lá atrás no Itaú, que você comentou, eu assinei também no começo, e eu nem sabia que tipo de regra de tributação eu estava assinando, porque qual entrava, não sabia se era PGBL ou VGBL. Imagina, isso eu fui saber 10 anos depois o que era, né? E dentro desses benefícios que a gente fala que a Previdência carrega, né, que os investimentos de longo prazo em Previdência carregam, você destaca para a gente os principais, Saldanha, que eu acho assim, o pessoal que está acompanhando, a gente aqui tem mais esse dia a dia, nós conhecemos, né? Mas o pessoal que está nos acompanhando aqui, fala, poxa, é tão bom, tem um TRI, né? Você fala na previdência privada, por que tem tanto? Porque as pessoas estão indo para isso, né? Onde reside esses benefícios, tanto tributários, fiscais? Esclarece para a gente também. Boa. Vamos lá. Hoje em dia, tá? Se falar essa história 5 anos atrás, não é a mesma coisa, mas hoje em dia, tá? A previdência é quase idêntico. Algumas grandes, alguma maioria das vezes, ela é muito parecida ou igual a um fundo de investimento. Tá? Então, você pega um fundo de ações, um fundo multimercado, um fundo de renda fixa, pensa no fundo que você tem, a grande maioria das vezes ela está igual hoje. Tá? Você não tem prejuízo algum do ponto de vista de gestão. Aonde que vai existir o benefício? Então, por que a previdência é melhor? Porque você vai pagar menos imposto. Preto no branco é isso. Você consegue pagar menos imposto tendo o mesmo tipo de investimento, tendo o mesmo tipo de rentabilidade, só que se você colocar na previdência. Então, você fala, Saldanha, por que é igual eu pago menos imposto? Tem um porquê nisso, tá? É o prazo, é o horizonte de longo prazo, tá? Então, você precisa ter tempo para ganhar essas vantagens tributárias, porque senão não faria sentido. Você acabaria com uma outra indústria, você desincentivaria o investimento de longo prazo, tá? E aí, quais as vantagens tributárias? E aí eu vou citando algumas aqui. Tá? Primeiro ponto, vamos pegar previdências de renda fixa ou multimercado, comparando com fundos, a gente chama de 555, são os fundos normais que a gente conhece, tá? De renda fixa ou de multimercado. Na previdência não tem come-cotas. Come-cotas é um imposto semestral recolhido de maneira compulsória sobre o rendimento que você teve nos últimos 6 meses, porque é semestral. Tá? Na previdência não tem. Qual que é o impacto disso? Imagina que quando você está num fundo, a cada 6 meses vai render um pouquinho. E a cada 6 meses que passa, você dá uma mordida no retorno que você teve, de 15%, que é o come-cotas. Essas mordidas que você toma semestral, ao longo do tempo, vale muito dinheiro. Por quê? Porque a Previdência não toma essa mordida. Isso quer dizer o quê? Que esse dinheiro que você recolheu de imposto do fundo está na mão do governo. No caso da Previdência, está no saldo do seu plano rendendo. Então, você ganha rentabilidade sobre o imposto. Mas, Saldanha, mas na Previdência eu vou pagar imposto? Vai, mas lá na frente. Então, o fato de não ter come-cotas, acontece um negócio que a gente chama de diferimento fiscal. Eu jogo o imposto para pagar lá na frente. Eu ganho rentabilidade sobre o imposto.
Outra vantagem tributária que tem na Previdência é portabilidade. O que é a portabilidade? É a opção de você realocar seu investimento sem pagar imposto. Então, vou fazer o Pareto com fundo, tá? Mas podia ser, por exemplo, um COI, podia ser um CDB, alguma coisa do tipo, tá? Na Previdência, você coloca o seu dinheiro na Previdência renda fixa, e aí você fala, o mercado está andando, de ações está andando, eu vou entrar num fundo de bolsa, tá? Que tem a alocação de renda variável em ações. Você pode pegar o seu plano de previdência, migrar o plano de previdência de renda fixa, migrar para o plano de previdência de renda variável, sem pagar imposto algum, tá? Então, como é que funciona no fundo? Você tem um dinheiro, você vai resgatar, vai cair na tua conta, o que cai na tua conta líquida de imposto, você vai reaplicar. Na Previdência, não existe essa história de passar na tua conta para voltar para o investimento. Ela sai da estratégia A para a estratégia B, não passa pela sua conta, você não recolhe imposto. Acontece outra, de novo, o diferimento fiscal. Você tem realocações sem pagar imposto. Só tem qual que é a grande vantagem? Ao longo do tempo, a Previdência é para longo prazo, tá? Você vai ficar esse dinheiro 15, 20, 30 anos. Você vai realocar. É importante realocar. O cenário muda, sua vida muda, seus objetivos mudam. Você vai realocar. Então, você vai realocar sem pagar imposto. Outro benefício fiscal que é muito bom, tá? Na largada, a Previdência é um tipo de produto que já te gera benefício fiscal no dia que você aplica, tá? É o caso do PGBL, né? A gente tem o PGBL e o VGBL. Acho que eu entro um pouco mais no detalhe aqui do PGBL e VGBL, mas eu vou focar aqui no PGBL. PGBL, analogia que eu gosto de fazer é uma analogia, tá? Não é o concreto. Mas a analogia que eu gosto de fazer, o PGBL é um investimento que sai do seu salário bruto e não do seu líquido. Todos os outros investimentos saem do seu salário líquido. Você recebe seu salário, paga imposto, o que cai na tua conta, você investe num fundo, compra um FII, compra um CDB, compra um COI, qualquer outro investimento. No PGBL, não. Por quê, Saldanha? Me explica direito essa história de você paga do seu salário bruto. Todo o dinheiro que você investe no PGBL, tá? Ele deduz da sua base tributável. Então, primeiro ponto, quanto que eu posso colocar no PGBL? Até 12% da sua renda tributável compensável. Tá? Então, eu ganho no ano 100 mil reais, a soma dos meus 12 salários, tá? Dá 100 mil reais. Quanto você pode colocar no PGBL? 12%. Eu vou comparar o ano que eu fiz PGBL e o ano que eu não fiz PGBL. Tá? O ano que eu não fiz PGBL, eu recebi 100 mil reais, a Receita virou para mim e falou, Saldanha, de acordo com esses 100 mil reais, você me deve X de imposto. Tá? Você vai me dever, sei lá, 17, estou fazendo de cabeça aqui, 17 mil reais de imposto. É mais ou menos isso, tá? Sem considerar nenhuma dedução. Você tem que me pagar 17 mil reais de imposto. Tá? No ano que eu fiz PGBL, ou seja, a Receita vai pegar isso e vai falar, opa, o Saldanha fez PGBL. Quanto que eu fiz? Fiz 12 mil, que é o limite, para esse exemplo que eu estou dando. Ela vai pegar e falar, você não me deve imposto sobre os 100 mil reais que você tem. Você me deve imposto sobre os 100 mil menos os 12 mil. Tá? Então, você me deve imposto sobre 88 mil reais. Tá? Como a base tributável é menor, por consequência, o que eu tenho que pagar de imposto é menor também. Então, a analogia que eu faço é que sai do salário bruto é porque, como não considerou o valor que eu investi no PGBL, não considerou como base de cálculo, é como se tivesse saído do meu salário antes de recolher imposto. Tá? Na prática, o que acontece? Você recebe seu salário, cai na tua conta, paga um imposto, você vai lá e investe. Ano que vem, você vai fazer a declaração do imposto de renda, vai declarar que você fez os seus 12% no PGBL e a Receita vai falar para você, que é o que está acontecendo, por exemplo, comigo esse ano. A Receita virou, fiz a declaração, falou, Saldanha, como você fez 12% do PGBL ano passado, só que eu, na fonte, te tributei, porque eu não sabia que você investiu ou não, essa parcela que eu te tributei referente ao PGBL, eu tenho que te devolver. Toma aqui de volta. Então, eu recebo a restituição. Então, entender que PGBL sai do seu salário bruto é coisa racional. Eu invisto no ano que vem eu sou restituído o imposto que eu fui tributado sobre aquele valor aplicado. Tá? Então, você investiu hoje, no ano que vem você já recebeu o imposto de volta. Tá? E aí tem muita gente que fala, pô, Saldanha, mas lá na frente, o PGBL ele tributa principal, né, o que eu investi, mais rendimento. Tributa. Eu vou devolver esse imposto? Vou. Mas o que pode acontecer? Primeiro, aquilo que a gente falou do come cotas e da portabilidade, né? Eu tive o diferimento fiscal. Eu recebi de volta esse imposto esse ano. Se eu quiser, eu aplico de volta, gasto, sei lá, faço o que eu quiser, tá? A gente recomenda que aplique de volta, porque era imposto mesmo, você já nem estava contando com esse dinheiro, então aplica de volta. E lá na frente, você vai ser tributado. Então, você teve o diferimento fiscal.
O que pode acontecer também? Você pagar menos imposto. Hoje, de acordo com o nível de renda, sei lá, a minha renda ia dar 27,5% o imposto que eu pagaria sobre a minha renda. Esse dinheiro, lá na frente, pode ser que eu chegue a uma alíquota de 10%. Então, além de ter o diferimento fiscal, eu posso cair numa faixa de alíquota que eu pago menos imposto do que eu pagaria hoje. Então, eu pagaria 10%. Então, além de jogar o imposto para pagar lá na frente, ganhar rentabilidade sobre ele, eu tive uma economia de 17% de imposto, né? Que é os 27,5% contra 10%. Vai, 17,5% de imposto que eu paguei a menos. Então, diferimento fiscal no come cotas, diferimento fiscal nas portabilidades, diferimento fiscal com o PGBL. Dica de ouro aí, né, Saldanha? Até assim, para o pessoal que está nos assistindo, que ficou curioso para saber como faz essa conta, conversa com seu assessor, que ele vai fazer essa conta para você, vai lhe ajudar a fazer todo esse cálculo. E é como o Saldanha falou, né? Além de adiar o imposto, você ainda vai conseguir diminuir a mordida do leão. Isso que é bem importante aí, todo mundo ficar atento. A gente já fez umas simulações aqui, Ellen, mas aí a gente faz simulação, né? São cenários hipotéticos, para cada um funciona, mas com a Previdência, se você fizer o PGBL direitinho, trabalhar as portabilidades, os produtos que não têm come cotas, lá na frente chegar numa alíquota de imposto de renda eficiente para você, a mínima possível. A gente já fez conta aqui, mas no grosso, você economiza assim uns 3 anos de renda, tá? O que você deixa de pagar de imposto na sua vida inteira equivale a 3 anos da sua vida assim, de salário. Tá? Então, se você, óbvio, fizer o planejamento, investir para longo, tem cliente que investe na Previdência e resgata no ano que vem. Não, Previdência é para longo prazo. A gente reforça isso. Previdência é para longo prazo. Não seja imediatista. Tá? E aí tem uma outra coisa, né? Fala assim, que é o que o Wagner colocou. Qual que é a grande vantagem tributária? A grande vantagem do produto, né? Só para consolidar aqui a resposta. Você vai ter a mesma rentabilidade dos outros produtos, pagando menos imposto. Tá? Isso, no final do dia, faz com que você tenha mais dinheiro no seu bolso. Como é que você compensaria isso em outros investimentos? A premissa básica assim, de investimento é quanto maior o risco, maior tende a ser o retorno. Então, para você, eventualmente, capturar o mesmo retorno líquido que você teria no veículo previdenciário, o que você teria que fazer em outros tipos de investimento? Você teria que correr mais risco para ter o mesmo retorno. Então, Previdência permite que você tenha perfis de risco diferentes, tá? E mesmo assim atingir o mesmo nível de retorno, tá? Líquido de imposto, que no final do dia é o que importa, né? O quanto cai no teu bolso, quanto que você vai usar desse dinheiro. É isso que importa. Eu tive uma rentabilidade enorme, mas paguei um imposto absurdo. No final do dia, não ficou elas por elas. Então, é super importante ter essa visão de longo prazo e entender que Previdência, tá, é o tipo de veículo que vai render muito parecido ou igual com outros veículos que você teria, pagando menos imposto. Tá bom? Exato. Vocês estão até vendo aqui no fundo, eu invadi o quarto da minha filha, né? Ela é novinha e a Previdência, fazendo um paralelo aí, Saldanha, ela pode começar desde cedo. Né? Hoje é possível a gente constituir isso para os nossos filhos e, por exemplo, no momento futuro, ali com 20 anos, a minha filha tem 4, com 20 anos, que estaria daqui 16 anos, ela usufruir talvez para uma faculdade, para morar fora, para alguma coisa. Isso faz sentido também, né? É possível. Faz total, tá? Eu vou construir um cenário hipotético aqui, só para a gente ver o quão benéfico tá, Wagner? Vamos lá. Você coloca todo mês para sua filha, provavelmente é sua dependente na sua declaração de imposto de renda. Tá? Então, todo o dinheiro que você coloca para ela, você pode abater da sua renda, porque ela é sua dependente. Então, você faz o PGBL para sua filha, tá? No nome da sua filha. Você tira da sua renda, contrata um PGBL no nome dela. Lembra que o PGBL é aquele salário que sai da sua renda bruta? Então, você investiu, não foi tributado. Tá? Aí começou a render, não pagou come cotas. Tá? Faz contar na renda fixa, não pagou come cotas. Como esse dinheiro sempre esteve no nome dela, que você contratou o plano no nome dela já, como esse dinheiro sempre esteve no nome dela, quando ela fizer 18 anos, você não vai ter que fazer uma doação em vida para ela. Já está no nome dela. O fato de você não fazer uma doação em vida para ela não vai ter a incidência do imposto que a gente chama de ITCMD, que é Imposto de Transmissão, Causa-Morte e Doação. Então, você paga quando é uma herança ou uma doação em vida. Então, não vai ter ITCMD. Aí, quando sua filha fizer 18 anos, não, ela vai estar na faculdade,
vai ter a previdência do nome dela e ela vai resgatar no nome dela. A partir do momento que ela começa a ter renda no nome dela, não faz mais sentido ela estar na sua declaração de imposto de renda. Ela começa a resgatar no nome dela. Tá? Aí eu vou fazer um cenário hipotético. Então, faz conta que ela resgata todo mês para pagar a faculdade, tá? R$ 1.500. R$ 1.500 hoje é uma renda que é isenta pela faixa de tributação do imposto de renda. Então, ela está resgatando todo mês um dinheiro que ela é isento de imposto de renda. Então, vamos resumir essa história inteira. Você aplicou, saiu do seu PGBL, você não pagou imposto. Rendeu, você não pagou come cotas, não pagou imposto. Passou para o nome dela, já estava no nome dela, não pagou imposto ICMD. Ela resgatou, também não pagou imposto, porque ela resgatou um valor abaixo da tributação. Esse dinheiro é um dinheiro que nunca pagou imposto. Você conseguiu gerar uma renda para sua filha em um investimento de 15, 18 anos, não sabe quanto tempo vai ser, que nunca pagou imposto. Então, é o tipo de renda que você conseguiu fazer isenta de imposto de renda. Então, existem veículos, além da poupança, além de letra incentivada, isenta de imposto de renda? Previdência, se você fizer o planejamento certinho, ela está isenta. Você não pagou imposto algum. E rendeu o quê? Sada, mas o que rendeu? Se quiser. No meio tempo, você investiu no Verde, você investiu no Constellation, você investiu no Adam, você investiu nos veículos que você quis. Igual você investiria num fundo normal, só que nunca pagou imposto. Esse é um exemplo, tá, Wagner? Pode fazer previdência para os seus filhos, para custear a sua saúde lá na frente, para a sucessão patrimonial. Acho que vale a pena a gente entrar em alguns deles, mas esse é o exemplo que você nunca pagou imposto. Sobre sucessão, Saldanha, você falou sobre TCMD, e eu acho que é legal falar para o pessoal que previdência não entra em inventário, explicar como que dá para usar na sucessão de forma saudável, o que precisa cuidar também, né, para que aconteça como planejado, fique tudo dentro da lei, tudo certinho, usando a previdência aí como um instrumento. Boa, show de bola. O fato de não entrar em inventário, eu costumo dizer que a previdência para sucessão patrimonial tem 3 grandes benefícios, tá? O fato de não entrar em inventários é um dos benefícios que é muito bom, mas para mim não é o maior, tá? Mas eu vou passar pelos 3. Primeiro não entre em inventário. Então, você não vai ter custo advocatício, não vai ter custo de cartório. Quanto que é custo advocatício e cartório para a sucessão? 6%, 8%. Vamos trabalhar com 6%. Tá? Outro ponto. Você, na maioria dos estados brasileiros, tá? Você não tem incidência do ITCMD também na Previdência. Se você tiver uma sucessão através da Previdência, você não é cobrado ITCMD na maioria dos estados brasileiros. Tá? Alguns estão com entrave. Rio, Paraná, Sergipe, Minas Gerais tem entrave, mas em todos esses existem situações onde foi cobrado, as pessoas recorreram e ganharam a causa, não tiveram que pagar. Mas, como é sempre uma decisão judicial, a gente aqui está longe de ficar afirmando que sempre vai ser isento. Tá? Mas a maioria das vezes é. Tá? Então, não entre inventário, não pague ITCMD. E o terceiro, para mim, esse é o melhor. Tá? Ele é líquido. Como líquido, Saldanha? Uma vez que você entra com o processo de sinistro, né? O titular do plano morreu, os beneficiários entram com a documentação, contanto que a documentação esteja correta, tá? As seguradoras têm 30 dias para pagar. Saldanha, como é que eu sei que as documentações estão corretas? Tá? Você precisa ter todas, você precisa ter o grau que você tem familiar com a pessoa. Então, tem uma lista lá de documentos que a gente chama de kit sinistro, que pede tudo. Qual que é a coisa mínima assim, para a gente fazer para ter certeza que está minimamente bem encaminhado? Quando contratar a Previdência, já indica o beneficiário, indica quem que você quer que receba, nos percentuais de partilha que você quer deixar para cada um deles. Tá? A partir do momento que essa documentação está certinha, as seguradoras têm 30 dias para pagar. Tá? E aí eu vou contar, eu tenho 2 casos aqui, tá, que são bem emblemáticos, assim, que ao longo desses últimos 10, 12 anos que eu trabalho, que eu vi que fizeram toda a diferença. A gente já teve uma vez um cliente que ele tinha R$1 bilhão, tá? Só na Previdência. E R$1 bilhão é muito dinheiro em qualquer lugar desse planeta. Tá? Pode ser aqui no Brasil, nos Estados Unidos, é muito dinheiro. Tá? É difícil você gerar liquidez para R$1 bilhão. E aí o que aconteceu? Essa família, o titular faleceu, e a gente procurou os beneficiários, né, que no caso eram os filhos na época. Tem a Previdência aqui para receber, como é que vocês querem fazer? Vamos organizar. Falou, não, agora a gente está cuidando aqui. É um momento de dor, né? Então, não, agora a gente não vai olhar isso, daqui a pouco a gente olha. Aí passou 1 mês e pouco, eles voltaram para a gente e falaram, está desenrolando o processo sucessório que eu preciso que eles me paguem isso aqui. E aí a gente pagou
em 15 dias, mais 15, 20 dias. Tá? A gente paga R$1 bilhão, 15 dias, gerar liquidez para R$1 bilhão em 15 dias, acredita em mim, é bem rápido. A gente pagou, e aí, como a experiência dos filhos foi tão boa, tá? Que eles falaram, poxa, isso aqui me resolveu um monte de problema, porque eu gerei liquidez na hora que eu precisava, me resolveu um monte de problema. O que esses beneficiários fizeram? Eles pegaram esse dinheiro e colocaram 60% do dinheiro que eles receberam de volta na Prev. Porque eles falaram, pô, para mim foi muito bom, a experiência foi muito boa, eu quero que para os meus filhos também seja. Então, eles reinvestiram parte do dinheiro na Previdência. Tá? Então, a liquidez é muito boa. Um outro exemplo que a gente tem, e aí é de um conhecido meu até, tá? Na época que eu fazia faculdade, tem um colega meu que perdeu os pais num acidente de avião, e aí a família tinha dinheiro, tinha uma estrutura muito boa, só que o meu amigo não tinha, porque ele era universitário, então ele tinha o dinheiro lá para pagar a faculdade, para ir para o bar, essas coisas que você tem quando você tem 20 anos de idade. Então ele não se preocupava muito com isso, só que da noite para o dia o mundo dele virou, ele precisou começar a administrar isso. E aí ele tinha na época para receber, acho que era 8, 10 milhões, alguma coisa assim, e ele me falou, porque ele sabia que eu trabalhava no mercado, falou, pô, me ajuda com isso aí. E aí não teve o que fazer. Na época, para desenrolar o processo sucessório, pagar cartório, pagar advogado, ele teve que entrar no banco, pegar R$400 mil emprestados para poder ter acesso aos 8 milhões que era de herança dele. Então, olha o contrassenso, olha como incabível é a situação. Eu pego R$400 mil emprestados, pago empréstimo, pago juros, para poder acessar os meus 8 milhões que são meus de direito, mas por diversos fatores não estão acessíveis. Era participação de empresa, era imóvel, era dinheiro que estava offshore, estava fora do país. Então, a liquidez na sucessão é super importante. O que a gente fala para os nossos clientes? Tá? Pensa na sua família. Quanto custa a sua família? Eu vou fazer conta de cabeça, pegar número redondo para fazer conta de cabeça fácil. Minha família custa R$50 mil por mês. Quanto demora um processo sucessório? 1 ano, 2 anos. Coloca uma gordura aí. Coloca 2 anos de custo da sua família, porque vai que demora esse processo sucessório. Coloca 2 anos. 2 anos para uma família que tem uma renda mensal de 50, custo mensal de 50 mil, vai dar 1 milhão e 200 mil. Coloca 1 milhão e 200 mil na Previdência. Quanto que é o custo advocatício, custo de cartório e TCMD? Mais 12%, 10%? Então, coloca mais 10% do seu patrimônio. Então, faz isso. Coloca 2 anos de renda, mais 10% do seu patrimônio na Previdência, e dessa maneira você sabe que, certamente, a hora que você não estiver aqui, por uma janela de tempo considerável, 2 anos, sua família está assistida. Os problemas, as coisas... Porque os imprevistos acontecem, só que tudo continua existindo, né? Água, luz, telefone, escola, viagem, parcela, casa, tudo continua acontecendo. Então, você precisa manter a continuidade da liquidez, a continuidade do fluxo de caixa da sua família. Então, a gente sempre fala para a Previdência, coloca um colchão pensando na sua ausência. E aí, dali para frente, se você quiser colocar mais para garantir as vantagens tributárias, não pagar ITCMD, faz total sentido. E o que a gente faz também, tá? Quanto mais velho os clientes vão ficando, naturalmente, estatística, né? A probabilidade de morrer vai aumentando. Então, a gente vai, com o passar do tempo, aumentando o percentual de alocação da carteira dos clientes em previdência. Para quê? Para que o custo sucessório dele fique cada vez mais barato, tanto do ponto de vista do custo de administração disso, quanto o tributário. Tá? Então, quanto mais velho você vai ficando, mais vai fazendo sentido. E aí, também vai contra a primeira verdade que a gente falou no começo da nossa conversa, né? A previdência é só para aposentadoria. Não. Se é só para aposentadoria, uma pessoa mais velha compraria? Por essa premissa, não, né? Mas, levando em consideração tudo que a gente falou aqui, faz total sentido. Então, previdência, de novo, é um conjunto de soluções financeiras de longo prazo. Tá bom? Planejamento tributário, planejamento sucessório, e ainda tem um fator ali de liberdade, né, que é a portabilidade, que tu tinha pincelado um pouquinho. Comenta um pouquinho mais com a gente sobre isso, Saldanha. Boa, comento. Vamos lá. Você tem a sua carteira... Eu tenho esse número de cabeça porque eu já fiz essa simulação 1000 vezes, tá? Você pega 2 carteiras, tá? Uma carteira de Prev e uma carteira de fundos, tá? Tanto faz o que tem dentro dessas carteiras. Imagina que elas rendam igual, tá? E você fica 20 anos nessas 2 carteiras, tá? E você realoca a cada 10 anos. Ou seja, a cada 2 anos, tá? Então, você vai realocar 10 vezes dentro de 20 anos. Cada realocação que você fizer no fundo, o dinheiro vai sair do seu fundo, cair na sua conta, você vai pagar imposto, vai realocar e vai colocar no outro fundo.
tá? Aí você vai fazer isso a cada 2 anos. Por quê? Porque é saudável você realocar sua carteira de acordo com o cenário e momento de vida. Você vai fazer isso, tem que fazer, é importante fazer. Tá? Na Previdência, toda vez que isso acontece, você não precisa resgatar, pagar imposto, você simplesmente realoca. Tá? Dentro desse exemplo ainda, eu fiz uma Previdência no VGBL na modalidade regressiva. VGBL na modalidade regressiva, você vai pagar depois de 10 anos, tá? Sobre o dinheiro que você alocou hoje, você vai pagar imposto de 10% sobre o que rendeu. Tá? E no fundo, quanto que você vai pagar? Você vai pagar 15% sobre o que rendeu. Tá? Então, você vai ter 2 benefícios. O benefício do diferimento fiscal, porque para cada realocação que você fez, você não pagou imposto. Tá? E você vai ter o benefício fiscal da diferença de alíquotas de imposto para cada um dos veículos. Tá? Nessa conta, Ellen, com uma simulação de taxa de juros de 10%, taxa de juros de 6%, mais ou menos, a Prev fica com um saldo 10% maior do que fundos líquidos de imposto de renda no final. E aí, eu nem considerei nessa conta o Come Cotas, tá? Se fosse para colocar Come Cotas nessa conta, o benefício tributário era maior ainda, mas eu expurguei porque, por exemplo, Come Cotas para um fundo de ações não se aplica, não tem Come Cotas para um fundo de ações. Então, eu fiz questão de separar para deixar claro. Então, a portabilidade na Previdência, do ponto de vista de alocação, é muito bom, porque você realoca sem pagar imposto algum. Então, eu gosto de dar uns exemplos assim, com produtos que a gente tem aqui. Tá? Por exemplo, a gente tem um fundo que chama NTNB 2035. Tá? Tem muito cliente que compra NTNB e carrega. Tá? Carrega para levar para vencimento, porque tem uma taxa de juros real, tem uma taxa de retorno boa. E é título público, o cliente se sente tranquilo com isso. Mas tem um produto que é exatamente igual, ele só compra NTNB de 2035. Por que é melhor fazer esse produto na Previdência do que comprar o papel direto? O papel direto, lá na frente, você vai pagar 15% sobre o que rendeu. Na Previdência, você vai pagar só 10%. Saldanha, imagina que ao longo do tempo, eu achei que era melhor, a oportunidade de alocar em outros ativos ficou muito mais atrativo do que ter uma NTNB. O cliente que tem NTNB, a hora que ele quiser fazer isso, ele vai ter que resgatar a NTNB, pagar imposto de renda e comprar, faz de conta que comprar ações. Ano passado, a Bolsa bateu 60 mil pontos. Era uma baita oportunidade. Ainda é, né? Mas lá atrás era, sem sombra de dúvida, uma oportunidade excelente para entrar. Ele resgatou a NTNB e comprou a Bolsa. Se fosse aqui na Previdência, o que ele faria? Ele pegava esse produto NTNB 2030, 2035 ele tem, e migrava para um outro fundo de ações. Qual fundo de ação, Saldanha? O que você achar que é bom para você. A gente tem fundo de ações de gestão passiva, gestão ativa. Então, gestão passiva, a gente tem um fundo trend de Bovespa. A taxa é 0,3. A taxa é muito barata, porque ele é passivo. Acho que é até um ponto bacana para a gente falar das taxas. Mas, trend de Bovespa. Não. Cara, eu quero um fundo ativo para dar mais do que a Bolsa. Pô, tem fins, tem Constellation, tem Capital, Brasil Capital, Leblon. Cara, a gente tem mais de 30 produtos de ações aqui, gestores de ações para você escolher. Alasca, tem um monte. Os maiores nomes a gente tem aqui. Tá? Então, o que ele fez? Saiu do NTNB 2035, foi para o fundo de ações, tá? Não pagou imposto algum, falou, Saldanha, agora a Bolsa bateu. Eu acho aqui que a Bolsa, na minha cabeça, bateu o teto. Tá bom, migra de volta para o NTNB 2035. Acabou. Entendeu? Então, você consegue fazer essas realocações sem pagar imposto algum. Você muda o veículo, você muda a estratégia, você muda a classe de ativo que você aloca sem pagar imposto algum. Então, portabilidade na Previdência vale ouro. Exato. E sem precisar assinar documento, sem precisar mandar documento pelo correio. Não, tudo no celular. A gente manda o push aqui, você dá ok no celular e acabou. Exato. Tem uma pergunta aqui, Saldanha, a gente está encaminhando para os finalmente aí. A taxa de administração dos fundos de previdência são similares aos fundos de investimentos normais, né? É mais ou menos nessa linha, né? Boa pergunta, tá? Hoje, aqui na nossa prateleira, tá? E eu vou falar dos nossos produtos aqui, tá? Sim. Só uma observação, Saldanha, dá uma passada do fundo mais conservador até o cripto, que me passa toda o que a gente tem na prateleira hoje também. Esse é um bom ponto. Esse é novo. A gente lançou não tem um mês. A gente tem um produto mais conservador de todos que dá para ter, que é um fundo 100% LFT. Tá? É o Trend Pós 2.
Aí você fala, quanto que é a taxa desse produto? Aí a taxa de administração do produto é 0. 0, Saldanha? É 0. Mas como 0? Vocês não querem ganhar dinheiro? Vocês trabalham de graça? Não, não é que a gente trabalha de graça e não quer ganhar dinheiro. Esse produto, esse veículo pro longo prazo, não faz sentido você ter alocado uma grande parte do seu portfólio num produto extremamente simples, com uma capacidade de preservar os seus retornos reais, né, aquele retorno acima da inflação, no longo prazo. No longo prazo, é muito difícil você garantir retorno real nesse tipo de produto. Então, a gente sabe e entende, tá, que o cliente não vai ficar alocado numa parcela muito grande dentro desse portfólio, dentro desse produto. Vai ter uma parcela menor. Então, e a gestão desse tipo de produto é muito simples, tá? É zero complexo. Então, não tem por que cobrar caro dele. Ah, só precisava ser 0? Não, tem uma provocação nossa aqui no mercado, porque tem produto pós-fixado, tá? Igualzinho a esse no mercado, que cobra 1,5. Então, a gente aproveita para dar uma cutucada. Cara, você está pagando 1,5, está cobrando 0 para fazer a mesma coisa aqui. Tá? Porque a gente sabe que no final do dia você não vai ficar com esse produto. Aí, vamos lá, falando do portfólio. A gente, no nosso portfólio de produtos, a gente acaba dividindo de maneira ampla, tá? Em duas partes. A gente tem os produtos de gestão passiva e os produtos de gestão ativa. Os produtos de gestão passiva são os produtos simples com gestão com pouca sofisticação que simplesmente replicam índice. O Trend Pós é um deles que eu falei, é um deles. O Trend Bovespa é outro, tá? E esses produtos de gestão passiva ou de baixíssima complexidade, a taxa é muito baixa. 0,3, 0,4, 0,5. E é de propósito, porque não tem por que eu cobrar caro para um produto onde é muito simples a gestão dele. Eu vou cobrar. Qual a justificativa eu tenho para cobrar caro? É um produto que tem um robô que opera quase. Eu vou cobrar caro para quê? Aí você começa a ir para os produtos de gestão ativa. Dentro dos produtos de gestão ativa, nos passivos e nos ativos a gente tem, tá? Em diferentes classes de ativo. Tem renda fixa, crédito privado, né, fundo de título público puro, multimercado. Aí você tem long bias, long on, long and short, que são diferentes tipos de produtos de gestão de ações. A gente tem produtos com alocação focada em alocação global. A gente lançou mês passado um fundo muito bom, Capital K10 é um fundo excelente de gestão global. Dália Global 50 é outro produto muito bom para a diversificação global dos seus investimentos. E aí, conforme o produto vai ficando mais complexo e mais difícil de fazer gestão, a taxa de administração dele vai subindo. Então, tem produto aqui que a gente cobra a taxa de administração de 3%. Ela é alta. Por quê? A gestão do produto é complexa. Mas, no final do dia, para esses produtos que a gestão é complexa, tá, a gente chama de produtos de valor agregado. Tá? O que é isso? É um produto que, na verdade, a taxa que é cobrada sobre ele não é o principal fator. A gente não deveria se preocupar com isso. O que importa desses produtos é o retorno que ele vai gerar para você. Então, depois da taxa, quanto que eu tive de retorno? É isso que importa. E a brincadeira que eu faço é, queria eu ter aqui, Wagner e Ellen, um produto que me cobrasse 5%, 10% de taxa de administração e me desse todo ano, de maneira consistente, IPCA mais 8, IPCA mais 9, eu comprava feliz. Vou colocar tudo aí. IPCA mais 9, cobra quanto você quiser. Se cair no meu bolso IPCA mais 9, tanto faz a taxa de administração. O que importa é o retorno líquido que você tem no final. Quando que a taxa de administração é algo que importa? Tá? Quando a complexidade de gestão do produto é muito simples. Você pega um fundo passivo DI. Quanto que ele vai render? Vai render DI menos custo. Saldanha, tem como render mais? Tem. A gestão é simples. Não vai dar outro retorno além disso. Então, aí sim você se preocupa com a taxa de administração. Produtos de gestão complexa, alocam em diferentes classes de ativo, em diferentes mercados, utilizando diversas estratégias, com diferentes times de gestão, aí vale a pena você pagar caro nesse produto, porque no final do dia, o que importa é o que caiu no seu bolso. E aí, respondendo a pergunta de maneira bem objetiva, as taxas de administração dos produtos é a mesma dos produtos normais? A grande maioria é. Tá? Quando a gente vai criar produto, eu hoje aqui cuido tanto do time comercial quanto de produtos, tá? E a gente tem uma diligência muito forte para colocar produto na prateleira. E uma das coisas que a gente olha aqui é qual que é a taxa que esse produto cobra para fazer a gestão dessa estratégia. Quanto custa para fazer a gestão dessa estratégia no 555, no fundo normal? Custa 2. Existe uma complexidade maior para fazer a gestão na Previdência? Não existe. Você teve que aumentar seu time? Não teve. Então não tem por que cobrar mais caro. A taxa tem que ser a mesma. Não, Saldanha, eu precisei fazer uma adaptação para o fundo de previdência, precisei contratar um especialista do mercado que entende a gestão desse tipo de mercado, dessa indústria, por isso que é mais caro. Então, beleza. Então, você está justificando o custo desse produto,
para que no final ele gere o mesmo retorno para o cliente líquido? É isso. Então, beleza. Então, não tem problema em ficar descolado, tá? A taxa de administração, mas a grande maioria, a taxa é igual, tá? Nas mesmas estratégias, óbvio. Tá? Perfeito, perfeito. Até para a gente já encaminhar para o fechamento aqui, Saldanha, o Fábio, que é uma outra pessoa também aí da XP, o Fabinho, muito conhecido, ele está desde os primórdios aí, desde a idade da pedra da Previdência, como ele mesmo fala, né? Ele comenta que talvez você fazer uma live falando vamos falar de Previdência é uma coisa, você fazer uma live falando que, olha só, você quer um fundo multimercado sem comicotas, né? Então, tem essa diferença, né? Então, esse descolamento de previdência faz parte da educação financeira. Nós sofremos isso porque quando nós fizemos as nossas lá atrás, né, a gente não tinha essas informações, e é uma evolução de fato, né? Então, a educação financeira e entender essas siglas, né, que talvez um dia o regulador melhore isso, né? PGBL, VGBL, progressiva, regressiva, a gente tomara que um dia isso fique um pouco mais tranquilo de se falar, mas sem dúvida a participação da XP foi um divisor de águas nesse processo. E para encerrar, Saldanha, fale um pouquinho das vitórias aí da XP, da evolução da captação esse ano nos rankings. Isso para a gente é muito importante e, assim, não é à toa que nós estamos aqui e não é à toa que esse mercado vem crescendo muito. Então, fique à vontade, dê suas palavras finais aí também e traga esses números que é muito bom para a gente. Eu falo com orgulho, falo de peito cheio. Cara, a nossa seguradora aqui, a gente abriu ela em dezembro de 2018, tá? Ela ficou operante em abril de 2019 para o público final, tá? E em 2 anos e alguns meses aqui, a gente já se tornou a 7ª maior seguradora do país. Tá? A gente já tem mais de 20 bilhões de reais sobre gestão dentro da nossa seguradora. No ano, a gente é líder disparado de captação no ano, a gente é 140% da captação do segundo colocado. Tá? E considerando todos os bancões, né? Tudo, a indústria inteira. Tá? Quando a gente olha a portabilidade, tá? A gente, disparado, é o player que mais faz portabilidade do mercado. A gente toma o mercado inteiro. Tá? A gente representa mais do que 60% da portabilidade da indústria. Para vocês terem ideia, as rotinas de processamento de portabilidade, tá, da indústria toda, tem um processo, tem um sistema que consolida todas as portabilidades, chama CID. É um sistema que consolida todas as portabilidades do mercado, da indústria inteira. A gente representa mais de 80% de tudo que acontece ali. Tá? Então, o mercado inteiro, semana passada, um parceiro nosso falou assim, você consegue mandar para mim o gráfico das portabilidades? Eu falei, te mando, mas por que você quer? Para que você precisa? Ele falou, não, porque eu preciso mostrar para o meu cliente, é dado público, tá? Eu preciso convencer meu cliente que está todo mundo indo para isso, só ele que não está indo. Eu falei, não, então tá bom, eu te mando. Então, o gráfico, depois eu mando aqui para vocês compartilharem também. É discrepante, assim, a XP Seguros é 10 vezes mais do que o segundo colocado, tá? Que também é um player que está aqui conosco na nossa plataforma, que é a Sul América. E daí para frente é todo mundo negativo, todo mundo perde dinheiro da indústria para a gente. Então, mas o que está acontecendo? Está acontecendo que a gente foi no calcanhar de tudo. A gente focou em serviço, a gente focou em plataforma, a gente focou em produto. O cliente vem para cá, encontra um produto com a taxa justa, encontra uma plataforma de fácil acesso, de fácil manuseio, que ele encontra as informações disso aí. Acho que os clientes que estão aqui podem... Provoca os clientes para fazer esse exercício. Vai no banco e pergunta assim, qual que é o processo ZEP do meu fundo que eu tenho de previdência? Vai demorar um pouco para você conseguir esse dado. E a hora que você perguntar vai dar uma dor de barriga na gerente. Ela já vai ficar preocupada. Mas é bom. Pergunta lá. Você vai ter um pouco de dor de cabeça para conseguir esse dado. Aqui você consegue, tá dentro da nossa plataforma, você consegue a hora que você quiser esse dado. Tá? Porque você fica aqui porque você quer, não porque está amarrado. Tá? E o último ponto aqui que a gente... Cara, aqui, a Blue 3 aqui, dá para encher a boca para falar desse ponto. Né? A gente entende que é produto,
plataforma e serviço. No tempo, pessoal, produto e plataforma, eles acabam, é fácil de você copiar. Você copia o produto, você contrata um time gigante de TI para a sua experiência ficar parecida, mas o que você vai demorar muito para ficar igual e eventualmente você não consegue ficar igual? É serviço. É ter alguém que entende do produto, entende da sua necessidade, consegue contextualizar isso dentro do seu projeto de vida. Tá? O Blue3 faz isso super bem, não à toa, ganhou o melhor escritório de 2021. Tá? Então, esse pilar de serviço para a gente é o que muda muito. E a Ellen, Wagner, eles estão constantemente junto aqui com o nosso time de previdência. Eles não me deixam mentir, eles devem até ficar meio assim atordoados. Tanta coisa que a gente manda, de tanto conteúdo que a gente gera, evento que a gente faz, conversa que a gente faz com asset. Então, para a gente, serviço é o pilar que muda tudo no jogo. Tá? Então, como consideração final, acho que para os clientes que eventualmente estejam indecisos das decisões de vir para cá, tá? Tenha tranquilidade, porque você está num lugar onde tem o maior, isso eu digo também com tranquilidade, tá? Sem medo de errar, sem medo de receber alguma autuação do mercado, tá? Nosso portfólio de produtos é, de longe, o maior portfólio de produtos do mercado. Tá? Chuto eu que o segundo colocado deve ter metade do que a gente tem de opção, tá? de produto para investir. Nossa plataforma 100% digital e o time que a gente tem aqui para atender todos os nossos clientes da Blue3, cara, é impecável. Então, se tem alguma dúvida, se tem algum medo, reforço o convite. Pergunta para o seu gerente qual que é o processo SUSEP. Aí você vai falar, pô, o Saldanha falou, o cara não quer me passar esse número, o cara não acha esse número, não sei. Entra agora, você acaba aqui a live, entra no seu Bankline e vai procurar o processo SUSEP. Você não vai achar. Inferno isso, chato. Então, é a maneira que cada um tem para amarrar. Como é que a gente amarra? A gente não amarra, a gente presta serviço, aí não precisa amarrar ninguém. A pessoa fica porque quer. Tá bom? Exato, muito bom, muito bom. Até a Geisla, ela quer o gráfico. Vou mandar. Eu mando para vocês aqui, vocês mandam para o time. Isso. Vale a pena. Muito bem. Ellen. Obrigada, Saldanha. Foi muito bom o bate-papo. Quero agradecer aí a todos os participantes também. Colocar a área de alocação à disposição, se vocês precisarem. O seu assessor tem o nosso contato, a gente pode olhar, fazer um estudo da sua previdência, né? E conversar caso a caso aí mais perto de vocês. Joia. Pessoal, boa noite. Muito obrigado. E tomar um chocolate quente agora, com esse frio, né? É bom? Pega um chocolate quente enquanto procura o processo SUSEP na internet, mas faz vai um baldão tomar... assim, porque vai demorar para achar. Vai sim. Obrigado, Saldanha. Obrigado a todos. Valeu, tchau, tchau. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite.